nós vamos estudar nesse trimestre, como falou aqui o superintendente, pastor Ivan Lima, que nós vamos estar estudando sobre o corpo de Cristo. Origem, natureza e missão da igreja no mundo. Nós vamos ter esse trimestre 13 lições sobre a doutrina da igreja, que é eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Nós vamos ter hoje a primeira lição, a origem da igreja. A segunda lição, imagens bíblicas da igreja. A terceira, a natureza da igreja. Quarta, a igreja e o reino de Deus. A quinta, a missão da igreja de Cristo. A sexta, igreja, organismo e organização. A sétima, o ministério da igreja. A oitava, a disciplina na igreja. A nona, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A décima, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A 11ª, o culto da igreja cristã. Qual o propósito da liturgia, do culto? Quais as 13 ministrações do culto? Assunto que hoje se vê tanta coisa acontecendo em culto. Nós vamos estar aprendendo a lição de número 11. A 12ª, o papel da pregação no culto. Outras situações. Quais são as características bíblicas da pregação? Como está a pregação de hoje? O que estão pregando hoje? E a última lição, o poder de Deus na missão da igreja. As ministrações do Espírito de acordo com o padrão que nós encontramos em Lucas e Atos. Esse é o seu comentário. E o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, que é o comentador deste primeiro trimestre de 2024. Meus irmãos, essa lição de hoje, a origem da igreja. E esse comentário vem num momento oportuno, onde a igreja é tão banalizada, criticada e, infelizmente, escândalos na igreja. E nós vamos ver a origem dessa igreja e quem originou ela. Nos dias em que nós estamos vivendo, a igreja, em muitos lugares, muitos países, já fecharam as portas. Lugar que eram templos, pregação da palavra de Deus, hoje é bares. As pessoas apostatando da fé, sincretismo religioso, lutando no meio da igreja. E nós vamos ver a origem da igreja. Observamos que foi lida aqui a verdade prática. Aqui, nós vemos aqui a apresentação da verdade prática, uma ênfase à Trindade, né? A igreja, como foi lida, a igreja família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós vemos as 3 pessoas da Trindade são mencionadas aqui. O Pai Celestial, que enviou seu Filho unigênito e na plenitude dos tempos para morrer por nossos pecados. O Deus Filho que consumou esta obra redentora, né? Onde nós vimos lá na oração sacerdotal, lá de João 17, nós vemos aqui ele dando ênfase a essa
realização do plano de Deus. João 17, 4 e 5 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele consumou o plano da salvação. E quando, lá em João 19:30, o brado que estava consumado. E o Deus Espírito Santo, que nos inseriu no corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 13, ele diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Fala aqui da unidade da igreja, dos membros inseridos, formando este corpo e sendo o Cristo o cabeça. O primeiro ponto da lição, ele fala sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, Israel étnico ou como um povo, pode ser considerado igreja? Se nós observarmos que o termo para igreja no hebraico não era eclésia, era para o ajuntamento do povo, digamos assim, não como igreja, mas ajuntamento do povo, era carral. Carralo, ele é um sinônimo do termo grego eclésia, que é a igreja. Agora, ela tinha um sentido de convocação para uma assembleia, ou de reunir em assembleia. Esse é o propósito da palavra carralo. E agora, diferente de eclésia. Por quê? Porque o carralo, ele só convocava um povo, que era os judeus. E já a eclésia, nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, que é o ajuntamento de todas as raças, tribos, todos os povos, diferente da nação de Israel, porque Israel era um povo escolhido. Aí alguém pode perguntar, mas tinha uma figura da igreja no Antigo Testamento? Sim, quando o chamado de Abraão foi tirado do meio do seu povo, da sua parentela, que a palavra igreja significa tirado para fora. E ele foi tirado para fora do meio do seu povo, o povo idólatra. Dali Deus estava formando um povo, que todos nós sabemos que a nação de Israel é um povo, a nação peculiar do Senhor, povo de Deus. Então, tem esse sentido. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo 10, fala o sentido dessa reunião, da aglomeração, dessa assembleia. 4 e 10 de Deuteronômio diz assim: E no dia em que estiveres perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-lo-ão, para que me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, era a convocação pelo Senhor e ajuntava todo o povo. Nós vimos isso também, essa mesma palavra de ajuntamento, o carralo, lá em Juízes, capítulo 20, versículo 2, como houve o episódio da morte daquela mulher, e reuniram para saber quem tinha feito aquilo. Então, foi uma aglomeração. Nós vimos também Davi, lá em 1 Samuel, quando ele foi lutar com o gigante, ele usa essa palavra no 1 Samuel 17, 47,
ele diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aqui é aquele desafio do gigante Golias com Davi, e ele cita novamente Deus reunindo o seu povo para conceder vitória. Nós vimos também em 1 Reis 8:22, Salomão reunindo o povo ali quando ele fez aquela oração a Deus no templo. E Neemias, quando ele veio restaurar os muros, capítulo 5, versículo 7, ele cita também essa palavra como Deus reunindo o povo. Então era uma convocação divina. Não existe na Bíblia doutrina definida por irmãos de outras tradições de que a igreja neotestamentária ela substituiu o povo de Israel. Não, ela não substituiu o povo de Israel. A igreja não substituiu. A igreja hoje ela está em foco devido à rejeição dele. Mas o povo de Israel não deixou de ser amado por Deus. Deus ama o povo de Israel. E o povo de Israel é um povo, como eu já citei, é a nação peculiar de Deus, e Deus não abandona Israel. Hoje, a igreja está tendo essa primazia devido à rejeição dele, mas não de abandono de Deus. E a aliança de Deus com Israel, ela é perpétua. As promessas de Deus que Deus fez na aliança abraâmica ou nas alianças davídicas, elas continuam. Ela foi feita quanto à terra, a descendência e a bênção de se cumprir no milênio. O milênio vai cumprir todas essas promessas que Deus fez ao povo de Israel. O Messias, ele se assentará no trono de Davi. Israel ocupará a terra prometida, do qual Deus prometeu a Abraão. Está lá no Gênesis 17:7, quando estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Então essa promessa, ela é por aliança perpétua, Deus para com Israel. E disse: e para ti ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então foi a promessa que Deus fez, e o Abraão disse que serão benditas todas as famílias da terra. E quanto a essa aliança, como eu falei, ela é da semente, que a nação de Israel, Jesus veio dessa descendência de Israel, desse povo peculiar. E quanto à bênção, ela continua. Agora, a bênção de Deus para Israel é Jeremias. Vamos ver o que diz Jeremias 31. Jeremias 31 ao 34. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o meu concerto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor a deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então tem promessa de aliança para com
Israel. A promessa de Deus, ela permanece de pé para com Israel. E a terra que hoje Israel ocupa, ela não foi por total, mas vai chegar o momento que eles vão tomar posse de toda a terra que o Senhor prometeu a Israel. Então, para Israel, era ajuntamento de pessoas, é um povo peculiar do Senhor. E agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja não tem a ver com um grupo étnico específico, como era Israel, e sim como uma comunidade formada por povo diverso, comprado pelo sangue de Jesus. Bem diferente. Lá em João 1:29, quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele exclamou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não disse só de Israel, disse do mundo. Então, todos que são comprados. E Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 4 e 5 e 6 de Apocalipse, vamos ler o 8, melhor, o 8 e o 9, diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ao versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, o Senhor, através do sacrifício de Jesus, ele comprou todos. Todos quanto crê faz parte desta igreja de Deus. E Lucas registra em Atos 20, e o versículo 28, Atos 20, e olhai, pois, vós por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo os constituiu bispo, para que apresentaste a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Vimos aqui, citando Jesus como o Deus Filho, né? Comprado com seu sangue. Então a igreja, ela foi comprada. Então vem o termo grego eclésia, ou eclesia, depende do cara que fala, mas nós falamos sempre eclésia. No Novo Testamento sempre se refere à comunidade dos crentes regenerados. Crentes regenerados. Isto é, aqueles que creram e arrependeram. Porque só faz parte da igreja quem crê e se arrepende, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos vendo dias que às vezes as pessoas confessam até como Salvador, mas não confessa como Senhor. E não adianta ter o Senhor só como Salvador. Ele precisa ser Senhor. Alguém de quem nós pertencemos. Alguém que nos orienta, alguém que nos dirige. Alguém que nós devemos satisfação. Alguém que comprou por um preço altíssimo. Por um preço que o Senhor pagou por nós. Então a igreja, ela é formada de crentes regenerados, ou seja, que nasceram de novo. Foram geradas de novo, geradas da água e do Espírito, como diz lá em João 3. É um novo nascimento. Faz parte dessa igreja, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E Paulo, escrevendo os 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e Senhor deles e nós. Então nós temos um Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Porque se eu tenho como Salvador, eu não devo satisfação, eu não tenho obrigação de obediência, mas como eu tenho como Senhor, eu tenho a responsabilidade de obedecer. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 17, diz: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, e o que ordena em todas as igrejas. O que nós aprendemos aqui? Que a palavra, o evangelho, ele é transformador. Ele gera novamente a pessoa, tornando ele uma nova criatura. O evangelho que não transforma, então ele não entrou no coração da pessoa. Porque quando ele entra no coração, ele traz transformação. E ainda 1 Coríntios 16, 1 diz: ora, quanto à coleta que faz para o santo, fazei vós também, mesmo eu ordenei às igrejas da Galácia. Então toda era a aglomeração de todos que aceitavam Jesus como Salvador. Então o Novo Testamento, ele formado a igreja. Agora a igreja tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja local, como nós estamos aqui nos vendo. Essa é a igreja local, igreja visível. Conhecemos em muitos lugares, muitos irmãos. Pastor, e a igreja invisível? Aquela que o Senhor sabe. É aquela que o Senhor sabe quem tem um compromisso com Ele. Que pode haver a pessoa estar na igreja visível e não fazer parte da invisível. Que haver não tem um compromisso com o Senhor, não tem Ele como Senhor da sua vida. Agora, quando tem um compromisso e tem Ele como Salvador e Senhor, você faz parte tanto da igreja visível como da igreja invisível, aquela que o Senhor Ele vem buscar, aquela que Ele vai ser arrebatado, ou coletivamente ou individualmente, mas faz parte da igreja visível. Eu não quero fazer parte só da igreja visível, eu quero fazer parte da igreja invisível. E aqui eu quero abrir um parênteses, que às vezes a pessoa condena outras denominações, e nós temos que ter muito cuidado com as outras denominações, que às vezes tem alguém lá que tem compromisso com a palavra, e não é só a Assembleia de Deus que tem salvo, tem muitos outros lugares que tem o compromisso. O segredo é ter compromisso com o Senhor. Às vezes tem igreja que você não, ali é fruto disso, fruto daquilo, mas tem pessoas que têm compromisso com a palavra. Assim como também vai ter igreja que tem uma pessoa que não tem um compromisso, porque não tem o verdadeiro sentido da igreja não é de preparar alguém para o arrebatamento. Às vezes é com interesse financeiro, é como o mercantilismo. Infelizmente está acontecendo isso hoje. Muitas igrejas. A preocupação não é com a edificação espiritual, não é preparar a igreja para encontrar com o Senhor, mas com seus objetivos espúrios, de lucros, de resultados. E isso não é o verdadeiro sentido do Evangelho. O verdadeiro sentido do Evangelho é salvação de alma. O Senhor cura, o Senhor batiza e o Senhor leva para o céu. É a mensagem simples do Evangelho. Às vezes o Senhor pode até não curar fisicamente, mas Ele cura da alma, que é o principal. E hoje, infelizmente, temos lugares que estão fazendo essa inversão de valores, preocupado mais com a cura física do que com a cura da alma. E a nossa preocupação maior é a cura da alma. E o Senhor cura fisicamente, cura. Ele tem poder por isso, curar fisicamente. Mas a principal cura é da alma.
é da alma. Foi por isso que ele veio. A prova, a rejeição de Jesus pelo judeu foi exatamente porque ele achou que Jesus vinha para libertar ele do império, do jugo do Império Romano. Mas o Senhor veio para libertar do jugo do pecado. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele nos resgatou através do seu sacrifício. Foi do jugo do pecado. Na história cristã, não há nenhuma dúvida de que Jesus é o cabeça e o fundamento da igreja. Ao contrário do que diz a doutrina romanista do primado de Pedro, né? E tem como Pedro que foi a base, a estrutura da igreja, como fosse o primeiro papa, né? Mas quando Jesus chegou lá em Cesareia de Filipe, ele, diante ali daquela cidade tão idólatra, né? Que havia vários templos adorando os imperadores, ele faz uma pergunta para os discípulos. Essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, lá de Mateus 16, houve algumas respostas dos seus discípulos, né? O discípulo responde ao Senhor Jesus quando ele faz essa pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Foi a pergunta que ele fez para o discípulo. E vós, o que dizeis que eu sou? Aí foi quando Deus revelou a Pedro, a Simão Pedro, e ele deu essa resposta. De Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque lá também tinha um local que era denominado Porta do Inferno. E ele está falando que aquele poder não dominaria sobre a igreja dele. Observe que os discípulos não questionaram aqui sobre a igreja. Os discípulos diziam, mestre, o que é a igreja? Não, porque eles já tinham sentido dessa reunião, aglomeração de pessoas, que era o carral lá do Antigo Testamento. Então não foi estranheza para eles quando Jesus falou sobre a igreja. E a igreja está fundada sobre o Senhor e não como queres que seja sobre Pedro. Ela está fundada como diz a igreja, ela é formada depois da Reforma Protestante, ela é baseada no solo fide, né? Que somente a fé, solo gratia, que somente a graça, solo Cristo, que somente Cristo, e solo Escritura, que somente a Escritura, e solo Deo Glória, que somente glória ao Senhor. Então é baseado nesses 5 pilares que é a igreja do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Como Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos é escrito no céu. O Paulo, ele faz essa revelação escrevendo aos Efésios. Capítulo 1, carta aos Efésios, e o versículo 22 e o 23 diz assim: e sujeitai todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude do Senhor, que cumpre tudo em todo. E o capítulo 2, o versículo 22 diz: e no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus no Espírito. Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. O escritor aos Hebreus, ele reforça, capítulo 12, versículo 23, diz: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juízo de todos, e os espíritos do justo aperfeiçoado. Então, a promessa para esta igreja e o aperfeiçoamento. É por isso que Paulo, escrevendo ainda aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele dá a resposta da instituição de ministério, que a preocupação é com o aperfeiçoamento da igreja, a edificação da igreja. E a igreja recebeu de Jesus a grande comissão. Nós fomos salvos, mas temos uma grande responsabilidade, da qual nós aprendemos no último trimestre de 2023, que é a missão da igreja de pregar o evangelho, de anunciar boas novas, de cumprir com o ID do Senhor Jesus. E dentro desse cumprimento da igreja, de preparar discípulos, que foi a ordenança do Senhor Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele instruiu os seus discípulos. Está aqui Mateus 28, ele diz, versículo 29, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a ordenança do Senhor, ele diz também de pregar o Evangelho. A igreja como criação divina. A igreja como ideal de Deus. A era da igreja, ela foi inaugurada, que dia? No dia de Pentecostes. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas nós precisamos entender que a igreja, assim como Israel, foi criada, formada e feita para a glória de Deus. Foi Isaías que falou sobre isso. Isaías 43 e 7. 43 e 7 diz: e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram... não, aqui é Jeremias, estou lendo errado. Isaías 43, 7. 3 e 7 diz: e a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, foi instituída, criada por Deus. Antes de ser formada pelo Senhor Jesus, como nós vemos lá em Efésios, capítulo 5, e o versículo 25, diz, quando o sentido do amor de Cristo para com a igreja, que é expressado na vida de um casal, né? Diz, vós, marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Antes dele acontecer isso, ele soprou sobre os seus discípulos. Lá em João registra que ele soprou antes sobre os seus discípulos. Lá em João 20 e o versículo 22, ele soprou sobre os seus discípulos. 20 e 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e diz: recebeu o Espírito Santo. Ele já havia soprado, assim como lá no Gênesis 2:7, quando ele formou o homem, ele soprou. Lá em Ezequiel 37,
quando a restauração de Israel como sentido do sopro, e inaugurada pelo Espírito Santo. Ele já havia projetado, formado a igreja, mas faltava a inauguração. E a inauguração, ela veio no texto que foi lido nesta manhã, no dia de Pentecostes. Jesus, após ele ser morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele ficou 40 dias com os discípulos, passando as últimas instruções, as últimas orientações. Aparecia aos discípulos. E quando completou os 40 dias, que ele foi assunto aos céus, observe que tinha mais de 500 pessoas. Segundo Paulo, relata em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele fala 6 e 7, ele fala do encontro com o Tiago, depois fala quando Jesus tinha mais de 500. Agora, observe que no dia de Pentecoste só tinha 120. 40 dias ele foi assunto, e eles permaneceram em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Foram quantos dias? 10 dias. É por isso que vem a palavra Pentecoste, que são 50 dias. Era uma festa tradicional da cultura judaica, e o Senhor aproveitou. Ele morreu na Páscoa, que também era uma festa judaica, e 50 dias depois era essa festividade. E foi quando a igreja foi inaugurada. Agora, de 500, só tinha quanto? 120. Que eram 120. A questão da obediência, ela já vem de muito tempo, não é da agora não, né? Da desobediência. A desobediência já vem de muito tempo, já vem desde do início da igreja. E o Senhor mandou ficar lá, não foi? Permanecer. Mas só 120, pastor Clóvis, que permaneceram. O resto, eu acho que não, esse negócio aqui não tenho meus negócios a fazer, eu tenho minhas obrigações, e eu não sei que dia que esse Espírito Santo, que dia que vai chegar esse revestimento de poder, e foram saindo. E só ficou os 120. E dentro desses 120, mas aquele poder, como de um vento, que veio sobre ali o discípulo, diz assim, veio como um som, como de um vento. Nós não vemos, mas sentimos. E eles ali, quando houve aquela descida do Espírito Santo, observe que tinha muitos povos ali naquele lugar. Tinha vindo de vários lugares para participar da festa. E ali atraíram a atenção, a descida do Espírito Santo. Ele veio para inaugurar a igreja. E todos que estavam ali, eles foram revestidos de poder. E dentro daquele momento glorioso, alguém faz uma pergunta interessante que foi lida aqui nesta manhã, cumprindo o que havia sido profetizado pelo profeta Joel, estava cumprindo naquele dia a vinda do Espírito Santo. E aí ele diz: e ouvindo eles isto, do sermão de Pedro traz uma mensagem. Olha o poder dessa mensagem que Pedro traz. Pedro traz uma mensagem, ele faz um apanhado de toda a história da Bíblia, que era um homem cheio do Espírito Santo, diferente daquele Pedro, antes daquele sopro do Senhor, antes também do revestimento do poder, porque depois de Jesus ele aqui voltar ainda à prática da pesca, foi quando o Senhor resgatou ele novamente, e ele traz aqui uma mensagem. Olha o que é importante pregar a Bíblia. Ele traz uma mensagem e o povo estava sedento para ouvir a palavra do Senhor. Quando ele traz essa mensagem célebre,
A pergunta que veio agora do povo foi: ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração. O coração ardeu, o coração queimou por poder da palavra do Senhor, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Foi a pergunta do povo, foi essa. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí diz: porque a promessa foi dita, diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus vos, Senhor, chamar. Aqui a palavra, ela tocou os corações e receberam a palavra do Senhor. Ao versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você imaginou o que é isso? De um dia, de uma mensagem, que estava ali o povo, ouvir a palavra, se você precisa alguém forçar, ir lá, aquele que vai lá buscar, arrastar, para trazer. Não adianta, mano. Não é dessa maneira. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo, o papel dele é esse. É de convencer a pessoa de que ele é pecador e de que ele precisa arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Mas nós estamos vivendo inversão de valores, que as pessoas querem forçar a pessoa a aceitar Jesus e depois o Espírito Santo cuidar. Mas é o contrário. O Espírito Santo convence e nós cuidamos. Agora nós precisamos ter um cuidado, amado. Nós estamos começando mais um ano. Cuidado para não jogar ninguém fora. Para não jogar um novo convertido fora. Porque o novo convertido, ele chega, ele é um bebê espiritual. O novo convertido, ele não tem um guarda-roupa de reserva para dizer: esse aqui é para quando eu aceitar Jesus. Eu já tenho aqui que eu posso andar. Não, amado. Nós precisamos ter um cuidado, que é um bebê espiritual, e nós precisamos cuidar dele. Não é dizer pode isso, esse aqui não pode aquilo, não. Nós temos que primeiro inserir ele na igreja, ensinar, instruir, e quem faz a lapidação é a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Porque quantas vidas já não foram mortas para a pessoa aceitar Jesus e chegar na igreja, e agora já chegam e diz: olha, irmão, agora tu não pode isso, tu não pode aquilo, e as pessoas não possam ser crentes. Eu não dou conta ainda disso ainda. Ela não tem uma estrutura espiritual. É preciso que ela tenha uma estrutura espiritual primeiro, para depois ela vai lapidando a mesa, o Senhor vai trabalhando na vida. O Senhor que vai dizendo o que não pode, deve usar, amados. Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos estreitar essa porta de saída, porque ela está larga igual a de entrada. E o que está faltando? Nós cuidarmos mais dos novos convertidos. Não é chegar, olhar de cima a baixo e falar: tu é crente? Que é isso, amado? Você mata a pessoa que não tem estrutura ainda. A Bíblia diz que agregaram quase 3.000 almas. E esse trabalho, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando. Versículo 47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Resultado de quê? Pregação da palavra. Não é outra coisa. Pregue Bíblia. Pregue Bíblia. A Bíblia é quem trabalha, que muda, que transforma a vida da pessoa. O poder transformador da palavra de Deus. E arrependeros, que é como se diz, é como a palavra mudar de pensamento.
porque a pessoa estava indo e ele deu uma volta 360 graus e voltou. A Judas disse que eles estavam marchando para o abismo, a mina da morte. Mas a palavra de Deus vai e trabalha nessa vida e ela muda de direção. E diz: selados pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos que regenerados pelo... Opa, pulei um ponto aqui. Falei que a igreja ela foi comprada, ela foi projetada por Deus antes da fundação do mundo. Agora, mano, como é que é esse negócio? Se ela foi projetada antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha um plano, projeto. O projeto já estava arquitetado antes da fundação do mundo. É como se fizesse uma planta para depois fazer a casa. Primeiro ele faz a planta para depois fazer a casa. E o Senhor já havia projetado a igreja antes da fundação do mundo. E dizia por e aqui diz: não somente o povo de Israel, mas todos quantos que estavam ali foram aceitar a Jesus. Então não foi somente ficou preso ao israelita. Muitas pessoas, quando no início da igreja, nós vamos ver no continuar das outras lições, mas só tido entendimento que essa igreja, que ela foi fundada pelo Senhor, inaugurado dia de Pentecoste, era para todos. Só que os israelitas entenderam que primeiro tinha que ser judeu para depois ser cristão. E com o crescimento da igreja, o Senhor mostrou para o povo de Israel que não é necessário ele se tornar um israelita, um judaísmo, aceitar o judaísmo para depois se tornar cristão. Eles podiam diretamente aceitar Jesus como Salvador, que era o caso dos gentios. E os gentios já aceitaram Jesus, e foi a grande preocupação que houve uma convenção do capítulo 15 de Atos, foi para resolver essa situação, o que faria com os gentios que estavam se convertendo. E foi quando Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, ele assinou aquela resolução, dizendo que para eles tinha que abster-se comida sacrificada a ídolos, da idolatria, do sangue e da prostituição. Então ele abriu mão dessas coisas, não precisava acrescentar mais nada aí. Então, por isso que tudo foi alcançado. Aqui, dentro do sermão de Pedro, foi acrescentado quase 3.000 almas naquele dia, e a igreja, ela começou. E a igreja começou com uma grande responsabilidade de ser testemunha do Senhor. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era a missão da igreja de ser testemunha. E nós vimos no trimestre passado que eles queriam permanecer em Jerusalém. Foi quando veio a dispersão, a perseguição à igreja, que tiveram que sair de Jerusalém e espalhar para todas aquelas cidades vizinhas e pregar o evangelho. Isso depois do Pentecoste, anos depois, tiveram que sair e pregar o evangelho. E o povo de Israel passou a retornar em 1948, quando foi fundado o país de Israel, que eles começaram a voltar, tá? Mas tem israelita aceitando a Jesus? Tem. Eles estão se convertendo, não tem nada de errado. Não é nação peculiar do Senhor? Sim. Mas tem muitos, eu conheço alguns israelitas, e já até andei com eles, que eles são crentes, se converteram ao Senhor Jesus. A igreja como comunidade salva, regenerado pelo sangue de Cristo. Nós sabemos que foi comprada pelo preço do sangue do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler aqui.
Eles mudaram de vida, mudaram de direção de vida e passaram a seguir o Senhor. E a igreja é formada por pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados. E selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo significa, deste momento da conversão, o salvo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar no salvo. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: em quem também vós estáis depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhou da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O mesmo Espírito também insere os salvos no corpo de Cristo, que é definido como o batismo. O que é o batismo? Tem o batismo que nós conhecemos, batismo em água. Tem o batismo com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus que batiza. Mas o Espírito Santo tem esse poder de nos inserir no corpo de Cristo, que é o papel dele de convencer o homem do pecado. Jesus vai, lava ele com o seu precioso sangue, e agora o Espírito Santo insere ele. É por isso que nós somos morada do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo habitar em nós, não é ainda o revestimento de poder. Porque muitas igrejas dizem: não, eu tenho o Espírito Santo. Claro que nós temos o Espírito Santo. No momento que aceitamos a Jesus, e nós temos que ter muito cuidado, a Bíblia recomenda, para nós não entristecer ele, porque ele sente tristeza. Por isso que não é uma força, como diz alguns seitas por aí. Diz que o Espírito Santo é uma força, não, ele é uma pessoa. Porque força, ela não sente tristeza, né? E o Espírito Santo sente tristeza. E ele vos faz lembrar, o pronome dele trata de pessoas. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa, e ele passa a habitar em nós. Nós somos templo e morada dele. Agora precisamos ter o cuidado para não entristecer ele. Não entristeça o Espírito Santo. É ele que nos guia, é ele que nos direciona. Ele nos insere no corpo de Cristo. Aí vem o batismo, que é o batismo em água, que ele não tem poder de purificar ninguém. O batismo em água não perdoa pecado. A água não tem poder de limpar o pecado. Quem limpa o pecado é o sangue de Jesus. Mas é um ato simbólico de que a pessoa está confessando publicamente de que ele morreu para o mundo e agora ele quer viver para Cristo. Ele está testificando que o velho homem, ele quer sepultar ele e ressurgir uma nova criatura para viver em Cristo. Esse é o batismo em água. Esse é o batismo. Aí alguém questiona aqui que Pedro, ele citou o batismo, não foi como Jesus tinha ensinado. Mas nós aprendemos do que o mestre ensinou, né? Que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos com o Senhor Jesus. Foi o modelo que ele deixou para nós. Aí vem o batismo de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. Interessante que batismo, os dois são imersão, né? Os dois são imersão. Não existe batismo por aspersão. Porque o verdadeiro sentido do batismo é imergir, é sepultar. E o batismo em água, a pessoa é imergido nas águas. Pastor, e o batismo com o Espírito Santo? É você ser imergido na água no oceano do Espírito. É você mergulhar no oceano. E aí a pessoa é revestido de poder. Assim como foi naquele dia, foram revestidos, porque ele já tinha o Espírito. O Senhor havia soprado sobre ele. E agora eles foram revestidos do Espírito Santo. Então a pessoa tem o Espírito Santo na vida, e quando ele recebe o batismo,
ele é revestido de poder. Cristo é o agente desse batismo, pois batiza o salvo com o Espírito Santo. E quando se fala, pastor, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é outro batismo? Não. O fogo, ele tem um símbolo de purificar. O fogo, ele queima as escórias, e deixa o cerne. Então ele tem um sentido de purificar. Observe que quando Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele veio em forma de um pombo, não é isso? Porque o pombo é puro. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha nada que purificar, ele é puro. Mas no dia de Pentecostes, fala que veio como fosse, o Lucas descreve como se fosse uma chama de fogo, língua de fogo, que tem um sentido de purificar. Mas tem alguém que ensina que é 2 batismos, com o Espírito Santo e com fogo. Não, fogo é o símbolo de purificar. E aqui o comentário diz, no sentido, Jesus pode ser chamado de batista, porque ele que batiza. Nesse batismo é um revestimento de poder. Depois você vai ver Lucas 10, 24 e 49. E não deve ser confundido com a conversão. Não haja vista ser uma bênção subsequente separada da salvação, conforme o padrão de Atos dos Apóstolos. Na casa de Cornélio, houve um batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Pode acontecer da pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada na água. Quantas crianças eu vi que sempre a nossa média de batismo em água depois dos 12 anos, e criança com 10 anos, 8 anos, ser batizada com o Espírito Santo. Eu já vi isso muitas vezes. Na casa de Cornélio aconteceu isso. E havia também lá em Éfeso um discípulo que ele nem conhecia o batismo com o Espírito Santo. Foi quando Paulo chegou lá e procurou se eles conheciam o batismo deles, que não sabiam nem se conhecia o batismo de João. E o batismo de João era um batismo para o arrependimento. Era a pessoa confessando que ele estava se arrependendo. Não era um batismo ainda após conversão. E até porque, para batizar também, só abrindo, complementando aqui, o batismo em água nós batizamos quem é convertido. Porque se você não batizar quem é convertido, simplesmente vai entrar um pecador enxuto na água e sair ele molhado. Não houve mudança nenhuma na vida dele, né? Continua o mesmo. Então, para quem é arrependido. Água, fogo, é porque tem essa palavra aí, né? E com fogo, né? Na leitura bíblica, o batismo com o Espírito Santo é só um, não tem 2, não tem acréscimo a ele. O batismo em água é só um. Agora, o que o comentador colocou aqui é do papel do Espírito Santo inserir a nova criatura, o novo convertido, que se arrependeu, que crê no Senhor Jesus, inserir no corpo de Cristo, que é a igreja. Aí tem a denominação que chama isso de batismo, mas na realidade ele não é um batismo. Ele não é um batismo. Ele é inserido. O batismo saiu o batismo de confissão pública de que se arrependeu, e o batismo que é o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo em água somos nós que fazemos, mas o batismo com o Espírito Santo é Jesus que batiza. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele concede dons. Aí ele outorga dons. Aí é ele. É o papel dele. Conceder dons à igreja. E já é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um papel fundamental que, quando Jesus prometeu ele, de que é fazer nós lembrarmos. Fazer nós lembrar. E aí vem um despertamento
que não vai esperar, disse, eu não vou nem estudar, que o Espírito Santo vai colocar a palavra na minha boca para me falar. Eu deixar lá, não vou precisando deixar lá com o Espírito Santo. Na hora ele vai me iluminar e eu vou falar. Cuidado com esse negócio. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu. Então, voltando aqui, o batismo no Espírito Santo, ele é revertimento de poder. A pessoa já tem na vida, próprio que Jesus falou, tanto que ele é importante, do batismo com o Espírito Santo, que senão ele tinha mandado os discípulos só com aquele sopro que ele deu sobre ele e fazer a obra. Ele disse, não, mas permanece em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para depois ser a minha testemunha. E nós, como igreja, nós seguimos essa doutrina. A nossa declaração de fé, ela segue a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A nossa declaração de fé, nós só consagramos depois do Pentecoste na vida da pessoa. Até porque antes do Pentecoste não havia consagração, separação de obreiro. Tá bom? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde o seu amor.